Deus me orientou para pregar sobre Davi. Davi é o homem que foi chamado pelo Senhor, o homem segundo o coração de Deus, né? A palavra de Deus se refere a Davi como o homem segundo o coração de Deus. E Davi tem muitas coisas a nos ensinar. Eu estou separando alguns episódios da vida de Davi para aprender com Davi. E eu estou falando sobre o tempo que ele teve de fugir de Saul, que foi o seu arqui-inimigo, o seu grande inimigo Saul, o rei Saul. Ele teve um momento que ele começou a perseguir Davi. E Davi teve que fugir de Saul. A palavra de Deus não fala quanto tempo que foi esse tempo de fuga, mas foram alguns anos. E esse tempo de fuga nos ensina muitas coisas. O tempo de fuga que Davi teve que estar longe, né, de Saul, porque Saul queria matar Davi. Ele tentou algumas vezes. Foi um tempo onde Davi teve que passar em vários pontos geográficos. Ele teve que ir para um lugar, Saul ficava sabendo que ele estava lá, ele tinha que fugir. E eu relacionei aqui 10 pontos geográficos. Em cada ponto, em cada lugar onde Davi teve que parar, o Senhor tratou com ele em alguma área. E a cada ponto geográfico, eu creio que a provação que Deus colocou na vida de Davi, forjou nele algo especial no seu caráter, para que ao final desses 10 pontos geográficos, ele tivesse tirado uma nota 10, para ser levantado sobre o trono de Israel e assumir o lugar de Saul. Então, a cada ponto geográfico, foi um ponto na nota, no teste que Deus deu à vida de Davi para aprová-lo para o trono de Israel. Saul começou a perseguir Davi por um motivo muito claro. Deus ungiu Saul rei sobre Israel, mas Saul não obedecia aos comandos de Deus através do profeta Samuel. E Deus o reprovou. E quando Deus reprova a Saul, Deus manda que Samuel unja outro rei sobre Israel. E Samuel unge a Davi. E Davi, quando é ungido rei de Israel, ele é um adolescente ainda. E muitos anos se passaram até que Deus tira Saul e Davi assume o trono. E vocês lembram, né, da história? A primeira história que lança Davi no cenário da história do povo de Israel é quando ele vence Golias. E quando Davi vence Golias, ele é chamado para ser comandante do exército de Saul. E como comandante de exército de Saul, ele saía para guerrear as batalhas com Saul. E uma vez, quando eles estavam voltando das batalhas, o que aconteceu? As mulheres, celebrando a chegada dos guerreiros triunfantes, vencedores, elas começaram a cantar. E elas cantaram assim: Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. E começaram então, e esse cântico, gente, ecoou até os filisteus. Quando Davi chega lá na Filistia, eles já conheciam esse cântico. Mas nesse momento, entra na vida de Saul um espírito maligno, terrível, de inveja contra Davi. Porque Saul diz assim: puxa, se as mulheres estão dando para ele os 10 milhares e para mim só milhares, o que falta a Davi senão o meu trono? E naquele momento Saul então começa a perseguir a Davi. Tenta matá-lo, né? Por 3 vezes Saul foge e aí começa toda a perseguição. Na primeira mensagem eu falei sobre 5 lugares geográficos que Davi passou. Primeiro foi Ramá, onde havia escola de profetas. Segundo foi Nob, era cidade habitada por sacerdotes. Engate, né, na Filistia, ele esteve presente, né, diante do rei Aquis. Ele depois foi para as cavernas de Adulão e para Keila. Isso eu falei na mensagem passada. Hoje eu quero falar sobre os últimos pontos geográficos que Davi passou e o que foi que ele aprendeu do Senhor.
Ele passou por 2 desertos, o deserto de Zif e o deserto de En-Gedi. O deserto de Zif, quando ele chegou lá, Jonatas vai encontrá-lo. Jonatas é o filho de Saul, que deveria assumir o trono do seu pai. Mas desde o primeiro encontro que ele tem com Davi, quando Davi vence Golias, Jonatas, eu acho que foi tomado pelo Espírito Santo e discerniu em Davi a unção de reinado. Jonatas seria o sucessor natural, mas Jonatas reconhece em Davi que ele seria o sucessor de Saul. E ele então declara a Davi, nesse momento, quando Davi está lá no deserto de Zif, Jonatas vai ao seu encontro. Em 1 Samuel 23, 16 e 17, fala sobre esse discernimento que Jonatas tem. E diz assim: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oressa. E lhe fortaleceu a confiança em Deus e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. O que também Saul, meu pai, bem sabe. Olha que coisa tremenda. Jonatas, inspirado pelo Espírito Santo, já estava declarando: Davi, você vai ser o rei e eu vou ser o segundo com você. Isso acontece, meus queridos, na nossa vida também. Quando Deus começa a trabalhar conosco, nós temos muitas resistências e somos forjados pelos nossos inimigos. Mas na nossa caminhada, Deus levanta muitas pessoas para nos fortalecer. Assim como Jonatas foi aquele que reconheceu a unção de Deus na vida de Davi, Deus também levanta pessoas que Ele coloca ao nosso lado para nos fortalecer e para nos encorajar a caminhada e para que nós não possamos desistir até que tudo se cumpra, não é? Todo o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Portanto, Deus levanta o espírito de Jonatas para fortalecer a Davi. E Deus levanta este espírito de fortalecimento nas nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. E Ele elege pessoas para estarem conosco e nos fortalecer. Então, meu querido, Deus nunca nos deixa sós. Muitas pessoas podem se levantar contra nós, mas Deus levanta pessoas que estão ao nosso lado e cumpre, né? E nos fortalece até que o tempo de Deus chegue nas nossas vidas. Amém? Você pode pensar alguém que ocupou este papel na sua vida? Aqui nós como pastores, nós temos pastores, um ao outro fortalece, não é? Levanta, encoraja, intercede. Como é bom você ter alguém do teu lado que intercede por você. Meu querido, na sua caminhada, Deus não quer que você fique só. Mas Deus levanta pessoas, né? Nós vamos fazer um movimento de oração que começa amanhã no Instagram. Vá lá às 10 horas da manhã, participe. Depois vai ficar gravado, salva a live. Participe, porque a palavra de Deus diz que 1 vence 1000, mas 2 vence 10.000. Porque Deus, na concordância, quando você tem alguém do seu lado, o poder manifesto é muito superior. Então é importante que você, em tempos de dificuldade, tenha alguém do seu lado para concordar com você, para, como Jonatas dizer: eu reconheço o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Não fique só, busque no Senhor alguém para te fortalecer. E quando Davi estava no exército de Zif, você sabe que Saul ficou sabendo que ele ali estava. Rodeou a Davi, e o seu exército estava em muito maior número. Se eles entrassem em confronto, provavelmente Davi seria preso. Mas sabe o que aconteceu, meus queridos? A hora que Saul estava para pegar Davi, Deus, manda um aviso para Saul que os filisteus tinham atacado Israel, e naquele momento ele tem que largar Davi e correr para defender, o seu reinado. Olha que escape maravilhoso.
Quando Davi é cercado e não tinha como fugir daquele momento. O exército era muito mais numeroso. Ele iria perder com certeza. Deus levanta uma situação para que Saul tenha que sair daquela realidade ali de cercar Davi. E então Davi é capaz de escapar mais uma vez. Deus dá um livramento para Davi. Mas aqui, neste momento, o que nós aprendemos, o que Davi aprendeu, na minha opinião, além do livramento que foi tremendo e maravilhoso, eu acho que nós temos que entender que Deus é por nós. E quem será contra nós? Diga assim, Deus é por mim. Quem será contra mim? E a resposta é ninguém. Porque quando um inimigo se levanta, não é? Alguém enviado por Satanás, Deus é por você. E Ele tem estratégias para te dar a vitória. E Ele tem estratégias para te fortalecer através de pessoas. Amém? Glória a Deus. Mas Davi tem que sair então daquele ponto geográfico. E vai mais uma vez para o deserto de En-Gedi. No deserto de En-Gedi, Saul fica sabendo que Davi ali estava e cerca Davi. E você sabe que nesta oportunidade, Deus deu a vida de Saul na mão de Davi. Ele permitiu uma situação que Davi poderia ter matado Saul, mas Davi poupa a Saul. E eu quero ler o texto com vocês, que está lá em 1 Samuel 24, 11 e 12, que diz assim. Quando Davi, ele livra a Saul, ele tem então uma conversa com Saul, distante, lógico, né? Olha, pois, meu pai, Davi falando para Saul, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirar. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não seja contra ti. Essa situação descreve quando Saul, né, atrás de Davi, do seu exército, ele entra numa caverna. E quando ele entra nessa caverna, ele vai lá fazer as suas necessidades. Porque no deserto era assim que acontecia. Então, a hora que ele está fazendo as suas necessidades fisiológicas, Davi está atrás dele e pega o manto e corta um pedaço. E os guerreiros de Davi incitam Davi para que matem a Saul. Mas Davi diga assim, que não seja a minha mão que se levante contra o ungido do Senhor, e não mata e o poupa. E nesse momento Davi está ao longe e começa a falar, meu pai, olha aqui, um pedaço da orla do seu manto, eu poderia ter matado você, rei. Meu pai, ele chama de pai. Mas eu não fiz, mas que o Senhor julgue entre mim e ti. Davi, ele entendeu que a unção de Deus estava sobre Saul, ele não poderia se levantar contra aquela unção. Mas além disso, o que eu percebo aqui é que Davi entendeu que é muito melhor você abrir mão da vingança e entregar os seus inimigos na mão de Deus, e Deus sim vingar por você. Porque a justiça, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se Davi na sua ira matasse a Saul, porque ele estava sendo perseguido inocentemente. Davi estava sendo perseguido como um traidor de Saul. E ele nunca foi o traidor. Se Davi pegasse a vingança na sua mão e matasse Saul, a justiça humana, a ira humana não ia operar a justiça de Deus. Mas aqui Davi faz o contrário. Ele deixa nas mãos do Senhor. E como ele declara aqui, julgue o Senhor entre mim e ti.
E a palavra de Deus diz que Deus é misericordioso, mas não tem o culpado por inocente. Se alguém se levantar contra você, entregue essa pessoa para Deus, porque Deus que tudo conhece, que conhece a intenção do coração, e Deus que é o justo juiz, julgará entre você e o seu inimigo. E a palavra de Deus diz, Deus falando, minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Entregue nas mãos de Deus a vingança que talvez você queira fazer com as suas mãos. Gente, quando o inimigo se levanta contra nós, eu acho que a maior dificuldade é você não engendrar uma vingança. Mesmo que não seja uma ação, mas você tem um sentimento terrível, principalmente quando você está sendo injustiçado, né? A gente tem o desejo, que Deus me vingue. Não é assim? Se você for capaz de entregar para Deus e não trazer para si a justiça, meu querido, vai ser a melhor resposta. E Davi aprendeu isso, e a seu tempo Deus levantou a Davi. Humilha-te perante Deus, mesmo no tempo de injustiça. A gente tem que se humilhar mesmo quando estamos sendo injustiçados. Mas se você se humilhar diante de Deus, a seu tempo Deus o exaltará. E Deus fez isso com Davi. Mas o próximo lugar que Davi teve que ir foi Maom, no Carmelo. E Davi vivia no deserto, então ele servia muitas vezes de proteção aos pastores que usavam o deserto para cuidar do seu rebanho. E tinha um homem muito rico chamado Nabal, e ele tinha um grande rebanho. E Davi com seu exército, enquanto os pastores de Nabal estavam ali pastoreando o seu rebanho, Davi e os seus homens, né? Os seus soldados cuidavam daquele rebanho de Nabal. E cuidavam dos seus pastores. Porque haviam muitos salteadores, roubadores. Haviam animais que podiam atacar o gado. E Davi protegeu o rebanho de Nabal. E ele teve uma necessidade. E ele mandou um recado para Nabal. Olha, a gente tem cuidado do seu gado e dos seus pastores. Mas nós estamos precisando de ajuda. Nos dá alimento agora. E Nabal despreza Davi. Ele diz assim, tem muita gente que aparece aqui e fica dizendo que é isso ou que é aquilo. Quem é este Davi? Humilhou, desprezou a Davi, não quis ajudá-lo. E aí Davi então engendra um plano de vingança para ir sobre Nabal e toda a sua casa. A sua esposa fica sabendo disso, e ela é uma mulher muito sábia, e vai até Davi. E pede que Davi poupe a Nabal. Ela diz assim, olha, o meu marido é um homem astuto, por favor, poupe a nossa família. E dá alimentos, e dá provisão para Davi. Então essa mulher sábia traz o quê? Uma paz ao coração de Davi. Apazigua Davi, né? A ira que Davi estava, né, para responder a Nabal, aquela mulher é capaz então de transformar aquela situação. E sabe o que acontece? Nabal depois tem uma resposta de Deus a essa situação. Lá em 1 Samuel 25, 37 e 38, relata o que foi que aconteceu. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, porque ele era beberrão, se festejou tudo e ficou cheio de vinho. Sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Gente, Nabal não quis ajudar a Davi. A sua esposa, acho que era Abigail, né? Abigail vai lá, apazigua o coração de Davi. Aí ela volta e relata o que aconteceu a Nabal. Nabal, na manhã seguinte, está livre do vinho. Só que amortece o coração dele. Eu não sei que
pode ter sido, se foi um AVC, se foi uma parada cardíaca, alguma coisa, ele teve um ataque. E por 10 dias ele ficou vivo e depois ele morreu. Quando eu li isso aqui, gente, mexer com alguém que é do Senhor, não é brincadeira não. Se alguém mexer com você, meu querido, saiba que Deus vai olhar por você. Em Gênesis 12:3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem. Deus fala a Abraão, só que está sobre nós a bênção de Abraão. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você sabe, gente, que eu tenho isso tão forte no meu coração, que quando alguém se levanta contra mim, eu fico pensando, eu fico com medo da pessoa que se levanta contra mim. O que Deus vai responder para aquela pessoa? Você tem que ter esse mesmo sentimento. Não ache que alguém vai ser injusto com você, vai passar impune, porque você é a menina dos olhos de Deus. E a bênção que Deus prometeu a Abraão é a bênção que está sobre a sua vida. Os que te abençoarem serão abençoados, mas os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Isso é muito sério. Amém? A bênção do Senhor nos protege. Esse texto em Salmo 3:8 diz assim: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Eu amo orar esse versículo. Eu não sei se vocês já ouviram, perceberam a minha oração, eu sempre oro esse versículo. Sobre o teu povo a tua bênção. Sobre o povo de Deus a bênção do Senhor. Então diga comigo: sobre mim, que sou do Senhor, está a bênção do Senhor. Sobre o teu povo a tua bênção, sobre o povo do Senhor a bênção do Senhor. Aonde você vai, as bênçãos do Senhor te acompanham. Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário, Deus é um Pai amoroso. Você é filho do Deus Altíssimo, do Senhor dos Senhores, aquele que domina sobre todas as coisas. Então, meu querido, olhe para você na medida do valor que você tem. E isso que Davi aprendeu. Imagina depois que ele viu que Nabal morreu. E ainda, olha, tem mais. Nabal morreu, sabe o que aconteceu? Davi ficou com a esposa dele. Essa é boa, né? Parece até uma ironia de Deus. A mulher sábia que reconheceu a unção que estava sobre Davi, Deus falou assim: ó, minha filha, vou tirar o estorvo da tua vida. Matou Nabal. E ela se tornou esposa de Davi. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Gente, a vida de Davi. Tem um livro do Charles Swindoll sobre a vida de Davi. Eu já li umas... Agora é a 4ª vez que eu estou lendo para ministrar essas palavras para vocês. Não tem vida mais tremenda assim na Bíblia que eu acho, além da história de Davi. Então leia a história de Davi, porque a história de Davi é impressionante para a gente entender o favor de Deus sobre nós. Mas Davi então volta ao deserto de Zif, onde ele estava. E mais uma vez, Deus entrega Saul nas mãos de Davi. O soldado, o exército de Saul, se acampa, né, para atacar o exército de Davi. E Deus coloca em Saul e todo o exército de Saul um sono tremendo, profundo. Sabe assim, Deus falou, fez uma ação poderosa e é como se eles tivessem tomado um remédio para dormir profundamente. E eles dormiram profundamente. E Davi vai até onde está Saul, pega a espada de Saul e a moringa de Saul e vai embora. E Abissai, que é o chefe do exército de Saul, que deveria cuidar dele, não é capaz de cuidar dele, porque Deus estava nesse negócio. Em 1 Samuel 26, 9 e 10, relata esta história. Porém, Davi respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá.
ou se um dia, o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Gente, Abissai era chefe do exército de Davi. Eu me confundi aqui. Mas nessa oportunidade que Abissai fala, mate Saul, ele fala, não. Deus um dia vai fazer chegar o dia da morte dele. E ele profetiza, olha como ele profetiza, acrescentou Davi. Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, Deus ferirá a Davi, a Saul. Ou esse dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. E foi assim que Saul morreu, descendo a batalha, ele foi morto. Davi profetizou o que haveria de acontecer. Algumas declarações proféticas acontecem nesse encontro. Davi profetiza o futuro de Saul e Saul profetiza o futuro de Davi. Olha que coisa impressionante. Quando Saul fica sabendo que Davi pôde matá-lo e não matou, olha a resposta dele. Assim como foi a tua vida, hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor. E ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi, olha a profecia. Bendito seja tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Meu querido, o homem colhe o que semeia. Saul semeou discórdia, semeou injustiça e colheu o quê? Uma morte terrível para si. E Davi honrou Saul todo o tempo, e Deus o exaltou e trouxe grande honra sobre a vida de Davi. Então é isso que nós temos que aprender com Davi. Quando alguém se levantar contra você e estiver numa posição acima de você, ou seu chefe, ou seu pai, ou seu líder espiritual, não intente contra as pessoas que Deus levanta como autoridade na sua vida. Porque Deus é aquele que estabelece as autoridades e Deus julga as autoridades. Não é tão feio quando a gente vê na mídia social pessoas falando contra as autoridades, usando palavras chulas, palavras baixas. Gente, a gente precisa aprender a honrar. Brasileiro não sabe honrar as autoridades. Né? O oriental, ele sabe honrar as autoridades. As pessoas mais velhas, a gente tem que aprender a honrar aquele que vem antes de nós. Porque sobre essas pessoas, sobre a posição de autoridade, tem a unção do Senhor. Muitas vezes você tem dificuldade contra a pessoa que está naquela posição, mas você tem que honrar a posição que aquela pessoa toma. Se uma pessoa estiver em posição de autoridade, como diz o americano, honre a cadeira que ele está sentado. Mesmo que ele como pessoa não mereça a sua honra, honre a posição que aquela pessoa ocupa. Então honre a posição que os seus pais ocupam, que o seu pai ocupa, mesmo que ele não seja um bom pai. Honre a posição que o seu chefe ocupa. Pare de falar mal atrás do seu chefe, nas costas. Honre, abençoe a vida dele. Porque se você fizer assim, você atrairá a bênção de Deus, porque Deus coloca as autoridades na sua vida. E Deus usa as autoridades da sua vida para forjar o seu caráter. Davi foi forjado pelo seu inimigo. Davi foi forjado por Saul. E Davi foi aprovado, porque ele não ousou levantar a mão contra Saul. Então se você tem um chefe que é injusto com você, se você tem alguém sobre a sua vida que é injusto com você, não levante a mão contra essa pessoa. Entrega a Deus. E a gente sabe aqui que Davi sai livre mais uma vez. E ele decide então morar entre os filisteus. E aqui nós temos o último ponto. Ele decide morar entre os filisteus. Se apresenta ao rei Aquis. E o rei deixa que ele viva em Ziclague. E ele vai morar lá. E tem uma situação, e eu acho que muito interessante, enquanto ele está lá,
ele vai com seu exército e ataca as tribos que moram ao norte de Judá. Aqui, Davi se refugia entre os filisteus, Saul desiste de perseguir Davi, e Davi atacava as tribos do norte do Sinai, inimigas de Judá. E ao mesmo tempo que ele atacava as tribos ao norte de Judá, e os vencia, e os subjugava, e essas tribos eram inimigas de Judá, mas para, o rei dos filisteus, para Aquis, ele achava que Davi estava lutando a favor dos seus interesses. Davi era um estrategista. Ele apresentava para Aquis e dizia assim, olha, eu estou te ajudando, eu estou guerreando contra as tribos do norte. Mas na verdade ele estava guerreando contra as tribos que eram opositores ao povo de Judá. Ele estava trazendo vitória e fortalecimento para Judá. E aqui a gente percebe que Judá entendeu isso, Essa tribo entendeu isso. Mas neste momento aqui da história, os filisteus se preparam para guerrear contra o povo de Israel. Então Saul vem guerrear contra os filisteus e mais alguns exércitos que se juntam a eles. E Saul é morto nessa batalha. Saul é morto e seus filhos são mortos. Jonatas é morto nessa batalha. E é nesse momento, quando Davi fica sabendo que isso acontece, ele sai dali e vai para Judá. E a tribo de Judá, os líderes de Judá, ungem a Davi rei sobre Israel. Nesse momento, nesse último ponto geográfico, era o momento que Deus estava dizendo para Davi, o tempo chegou. A palavra se cumprirá agora, o resgate agora. E Deus julgou a Saul. Saul morreu com uma morte horrenda. Ele se suicidou, porque ele estava ferido e ninguém teve coragem de matá-lo porque ele era o rei. Então ele mesmo se joga sobre a sua espada. Saul tem um fim terrível. Um fim de derrota, de desonra. Ele perde o seu sucessor, Jonatas também é morto. Mas neste momento, Davi já tinha passado pelo teste, já tinha passado pela prova, já tinha passado pelos 10 pontos geográficos, já estava passado pela prova que Deus tinha dado para ele e estava pronto para assumir o reinado, o trono de Judá. E foi isso que aconteceu. Os líderes de Judá chamam a Davi, ungem a Davi e ele assume a primeira posição. Ele reina 7 anos sobre Judá e 7 anos depois sobre todo Israel. E ele se torna o maior rei sobre Israel. Nas mãos de Davi, o rei que nunca perdeu uma batalha, as divisas, o território de Israel se expande, ele estabelece paz entre as tribos são unificadas, as tribos então vivem o seu tempo de glória, nas mãos e na direção e na unção de Davi, porque Deus forjou em Davi um caráter, um homem segundo o seu coração. Amém? E é isso que Deus faz nas nossas vidas também. Eu quero terminar essa palavra dizendo que Davi foi um homem muito especial, porque mesmo nas batalhas, mesmo nas cavernas úmidas, mesmo nos anos de deserto, Davi sabia como deveria agir, porque ele buscava a orientação do Senhor. Assim deve ser conosco também. Busque ao Senhor em todo o tempo da sua vida e a seu tempo ele vai exaltá-lo. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria agora de orar por você. Feche os seus olhos. Eu quero dar oportunidade, eu não sei se temos visitantes hoje aqui. Mas sempre é tempo de nós entregarmos o nosso coração ao Senhor. Se você ainda não fez essa entrega, se você ainda não declarou ao Senhor Deus que a sua vida é dele, que mesmo em desertos,
que mesmo em cavernas úmidas, você confia no Senhor. Se você ainda não fez essa entrega ainda da sua vida ao Senhor Deus e a Jesus Cristo, a oportunidade agora, eu quero orar com você. Se você quiser fazer essa entrega agora, eu vou orar junto com você. Você vai fazer uma oração e vai declarar que a sua vida é do Senhor. Se você quiser fazer essa entrega hoje, que ainda não tenha feito, levante a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém aqui que ainda nunca fez essa entrega e quer fazer nesta manhã? Você que está me vendo pela internet, você tem essa oportunidade também. Se você está entregando a sua vida ao Senhor agora, você tem aí um QR Code que você pode acionar para que depois a gente entre em contato com você. E eu quero fazer uma oração de entrega agora. Faça comigo. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me abro agora à sua ação poderosa. Eu me rendo, Senhor Deus, aos seus pés. Eu entrego a minha vida. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor perdoe os meus pecados. Que o Senhor tome conta da minha vida. Que o teu Espírito, Senhor Deus, habite em mim. Senhor Deus, eu declaro que em qualquer circunstância da minha vida, sejam elas de triunfo, sejam elas de humilhação, eu dependo totalmente do Senhor. E eu declaro hoje, Jesus é Senhor da minha vida. Em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, você pode nos procurar para que a gente possa dar continuidade ao cuidado da sua vida. Amém? Mas eu quero orar por você que está aqui agora. Se você quer uma oração especial do Senhor, se você, como Davi, está fugindo de algum inimigo, se Deus está usando pessoas, circunstâncias para forjar o seu caráter, e você quer uma presença, um toque especial do Senhor para te fortalecer nesta manhã, eu gostaria que você ficasse em pé para que eu possa orar por você. Ora contisamalashuri cantimalasuri cantimalasuri mas ora halamasuri cantimalasaralalamasora lamas. Senhor Deus, em nome de Jesus, sejam inimigos, sejam circunstâncias, Senhor Deus, que tenham operado nos teus filhos para forjarem, Senhor Deus, o homem interior, que o homem interior de cada um seja fortalecido pelas guerras, pelas batalhas, pelas circunstâncias adversas. Senhor Deus, o Senhor levanta o espírito de Jonatas, pessoas, Senhor Deus, que irão fortalecê-los, a presença do teu Espírito que irá fortalecê-los, Senhor Deus, em nome de Jesus, seja sobre eles, seja com eles, forja o caráter, Senhor Deus, e os transforma em homens e mulheres fortalecidos pelo Senhor, pelo poder do Senhor em Cristo Jesus. Pai, que todo este novo tempo que nós vamos viver sejam tempos de exaltação, tempos de honra, Senhor Deus. O Senhor tem forjado um povo diferente, um povo, Senhor Deus, pronto para cumprir todo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós sairemos, Senhor Deus, deste tempo de pandemia, como igreja, como pessoas, como famílias, fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você recebe, diz: eu recebo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.